Quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar a igreja, o pastor Josué disse que eu só venho aqui uma vez por ano. Pergunta quantas vezes ele me convida. Só me convida uma vez, eu fico feliz da vida, lembraram de mim. Não, mas vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 15, onde está escrito no versículo 21, a partir do versículo 21 está escrito: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados do Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Quando lemos esse texto, a primeira pergunta que veio ao nosso coração: como é, por que Jesus Cristo sai do território dele, atravessa uma fronteira para ir para aquelas regiões de Tiro e Sidom? Porque o ministério, esse é o único episódio da vida de Jesus Cristo em que ele extrapolou a fronteira, em que ele saiu dali da Palestina. Única vez. Tiro e Sidom eram dois portos marítimos que ficavam a 34 quilômetros além da fronteira de Israel com Líbano. Então, o que faz Jesus sair dali, extrapolar, andar, se não era o lugar onde ele deveria pregar o Evangelho? Ele disse: olha, quando vier o Espírito Santo, vocês então serão meus testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, só com o Espírito Santo os discípulos iam levar adiante o Evangelho além das fronteiras. Mas ele aqui, dessa vez, está além das fronteiras. A Bíblia diz que aqui vai entrar uma mulher. E todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, entrou uma mulher, melhor parar tudo. Melhor sentar, pegar um copo d'água, porque vai ter coisa, vai ter festa. Quando entra uma mulher, abre o coração. Ainda mais quando o negócio é com Jesus, não tem jeito. Pode prestar atenção. Entra uma mulher, a Bíblia diz que ela é cananeia. E isso nos dá a certeza de que essa mulher não era adoradora de Abraão, ela não cumpria a lei de Moisés, ela seguramente era uma mulher pagã, talvez adoradora de Baal, mas agora esta mulher
vem atrás de Jesus trazendo um fardo horrível, um fardo que ninguém quer carregar. Ela vem com uma dor tão grande para entregar a Ele. E essa dor, que não se sabe há quanto tempo ela carrega, e a faz clamar na rua, porque quando se trata de filho, nós sabemos que não há o que nos impeça de chorar, de clamar, de gemer, de ir atrás. Não é? Semana passada, eu vi uma avó deitada em cima do corpo da sua neta, ali na São Clemente. A Maria Inês debruçada do lado do corpo da neta, que tinha acabado de ser atropelada por um ônibus, e a menina Júlia lá no chão, completamente morta. Entende? Então, quando se trata de filho e neto é filho, nós perdemos tudo aquilo que se chama orgulho. Essa mulher vem clamando. E mulher, quando clama com dor, ela clama em voz alta. E ela clama chorando. E ela geme e ela não para. Então você pode ficar imaginando, era a primeira vez que Jesus saía, além dos termos da Palestina, e agora vem essa cananeia gritando atrás deles. E olha o que ela clamava. Primeira coisa, ela diz, Senhor. Em seguida, ela diz, filho de Davi. E ela diz, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Para nós, hoje, a palavra Senhor não faz muita diferença. Mas naquela época, para chamar alguém de Senhor, você precisa ter certeza de que aquela pessoa é dona. Aquela pessoa comprou. Aquela pessoa é proprietária. Então, se essa mulher estava dando a Jesus o título Adonai, Senhor, ela estava dizendo, tu és dono, tu compraste, tu pagaste o preço. E ela vem com outro título, filho de Davi. Ela o chama de monarca, de rei, herdeiro do trono. E em seguida ela dá a Jesus um atributo que Deus diz que é seu. Porque quando Deus falou com Moisés, ele disse, eu sou o Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Ela diz, tem compaixão. Ela está dizendo, tu és compassivo. Essa mulher grita tudo o que ela pode gritar. Ela louva a Jesus com o que ela tem de melhor. E ela então diz para ele por que esse comportamento. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Chama a atenção aqui que essa mulher conhecia o nível do conflito da filha dela. Nem todos nós sabemos o nível do conflito dos nossos filhos. Essa mulher não estava dizendo que a filha dela tinha uma doença física, orgânica, e nem uma doença mental. Mas era um problema espiritual, porque demônios são espíritos. Ora, como ela sabia disso? Hoje, podemos ter filhos que estão com pressão demoníaca. Levamos para o psicólogo. O que o psicólogo vai fazer com a pressão demoníaca? Se o psicólogo é aquele que estuda os fenômenos psíquicos, e fenômenos psíquicos são aqueles que ocorrem na nossa psique, na nossa alma. Não tem nada a ver com a pressão demoníaca. Mas nós imediatamente levamos para o psicólogo. Porque nós não sabemos tratar com opressão demoníaca. Nem estou falando de possessão.
Essa mulher sabia onde estava o problema da filha dela. Essa mulher gritava tanto. Essa mulher clamava tanto. Essa mulher gemia tanto, que os discípulos simplesmente ficaram irritados e disseram: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Irritados. E Jesus, quando viu que os discípulos estavam tão irritados, você pode ver aqui uma separação. Você vê Israel e você vê Canaã, a mulher. Jesus, então, resolve falar alto. Não fui enviado, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, quando ouviu isso, porque praticamente ele estava dizendo: eu não vou fazer nada por você, porque você não é da casa de Israel. Você não é uma israelita. Você não é filha de Abraão. A mulher deu uma volta e se prostrou na frente dele e o adorou. E na posição de adoração, a mulher deu um grito de urgência: Senhor, novamente, socorre-me. Socorre-me. Ela falou da urgência que ela tinha. E Jesus, parado ali, os discípulos irritados, ele disse assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher estava dizendo para ele: eu sei que eu não sou digna de sentar à mesa. Eu sei que eu não sou digna de ser filha. Mas, como um cachorrinho aos teus pés, eu quero comer uma migalha que caia. Porque uma migalha que cai da mesa, da tua mesa, para mim, é mais do que o suficiente. E quando essa mulher disse isso, veio um brado do fundo do coração de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que desde aquele momento a sua filha ficou curada. A Bíblia não diz que ela ficou liberta. Lá no início, ela diz para Jesus que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Mas aqui, a Bíblia diz que ela ficou curada. Seguramente, a filha dela tinha alguma enfermidade causada por demônios. Isso a gente vê na Bíblia. Não significa que toda doença é causada por demônios. Mas nós vemos no livro de Jó que Satanás se incumbiu de colocar tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo de Jó. Nós tivemos muita opressão, possessão demoníaca na Bíblia, mas nós sabemos que toda doença é oriunda do primeiro pecado. Olhando para essa situação dessa mulher, quem é essa mulher? Essa é uma das mulheres sem nome, mas impressionantes. Esta mulher, preste atenção a esta mulher. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Ela está confessando a Ele: eu sei que tu pagaste o preço. Nós sabemos, a Bíblia diz logo que ela é cananeia. Então ela era gentílica. Nós vemos claramente Israel rejeitando a gentílica. Como Israel, como Noemi fez com Ruth. Nós vemos aqui uma caminhada paralela.
Israel sem querer aceitar os gentios. E Jesus Cristo ali para aproximar. Quando nós vemos Jesus Cristo ir ali, é claramente Jesus indo para ter um vislumbre do que seria a sua igreja. Uma igreja que vinha de longe, como ele diz em Cantares: vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Vem, olha de cima do Amaná, de cima do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Quando Jesus Cristo chama a sua igreja, essa comunidade gentílica que cobre o planeta Terra, mas remida pelo seu sangue, para formar uma noiva, para formar a sua igreja, ele nos chama da idolatria do Líbano. Ele nos chama da prostituição. Ele nos chama das garras de Satanás, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Ele nos tira do pecado. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa igreja, a igreja é a comunidade gentílica, representada nessa mulher de Canaã. Mas a igreja é essa mulher que vem a Jesus, sabendo que não tem direitos, e que o chama de Senhor, porque confessa: eu creio que tu me compraste, que tu pagaste um preço, por isso tu és dono, tu és Senhor, tu és proprietário, eu me rendo ao teu comando. A igreja é a comunidade dos gemidos do sangue de Jesus, que diz a ele: tu és o filho de Davi, tu és o monarca, tu és o Senhor dos céus e da terra, tu és o Rei dos reis. E ela dá outro título: compassivo, porque é Deus. Quem é essa mulher que atravessa na frente de Jesus e o adora? Quem é essa mulher que reconhece em Jesus o homem Deus, o Deus homem, digno de toda adoração? Quem é essa mulher que se curva e que diz a ele: tu és o meu socorro? E quando ele diz: não é bom tomar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela diz: bom é para mim estar aos teus pés. É bom para mim estar aos teus pés, desde que seja aos teus pés. É melhor estar aos teus pés do que em qualquer outra mesa. Porque a migalha que cair de ti é tudo o que eu mais preciso. Quem é essa mulher elogiada porque vem a Jesus pela sua fé? É a igreja. Essa mulher aqui representa a igreja. Meus irmãos, Jesus Cristo extrapolou, ele foi além dos limites da Palestina para ter um vislumbre do que seria a sua igreja. Quem é esta mulher que acreditava que Jesus, dizendo uma palavra aqui, sua filha seria curada onde quer que ela estivesse? Você vê essa mulher vindo para Jesus trazer um fardo tão pesado e voltar tão feliz para casa.
A quem é que nós entregamos um fardo tão pesado e saímos de lá satisfeitos? É aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, achareis paz para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está uma representação da igreja. Essa comunidade gentílica espalhada pelo mundo, expulsa por Israel, mas não adianta. Assim como os discípulos não queriam que Jesus desse atenção para aquela mulher, a Bíblia diz que Deus colocou os judeus em ciúme com os gentios. Mas o tempo dos gentios vai se completar para que comece o tempo dos judeus. Nós vemos claramente os judeus dizendo que aquela mulher não devia ser ouvida por Jesus, que ele não devia dar atenção a ela. Essa mulher aqui representa a igreja. Quando nós vemos, Deus manda seu filho à casa dos homens, e a casa dos homens é o planeta Terra. E ele manda esse filho comprar uma noiva aos moldes do que se fazia no casamento em Israel. Quando o rapaz ia à casa da noiva para pagar o dote e assinar um documento. E uma vez assinado aquele documento de casamento, chamado Ketubá, o rapaz voltava para a casa dele, para preparar o chupá, para preparar o lugar para um dia vir buscar a sua noiva. A noiva também assinava. E quando o rapaz ia para a casa dele, ele não dizia quando voltaria para buscar a noiva, mas ela tinha que estar o tempo todo preparada. Ela tinha que estar o tempo todo, ela não ia mais dormir de camisola nem de pijama, porque qualquer hora do dia ou da noite, esse noivo podia aparecer para levá-la. Mas quando o rapaz saía, a moça acendia uma candeia na frente, na porta. E todo mundo que passava ali na rua, vendo aquela candeia, sabia: aqui tem uma virgem que assinou o Ketubá. Aqui tem uma virgem que breve será levada. Aqui tem uma noiva. Quando o rapaz viesse de novo, viesse buscar a noiva, ele não sabia o dia, porque era o pai do noivo que determinava o dia de buscar a noiva. Ele chamava o filho e dizia: pegue aqui 2 pessoas, sei lá, e leve com você para buscar a sua noiva. O rapaz ia, não entrava mais na casa da noiva, porque ele já tinha entrado. Ele a chamava da rua, ela saía, não sei que horas, apagava a candeia e subia no jumento, sei lá, era a Ferrari deles, e ia embora. E quando chegava na casa do pai do noivo, o pai do noivo estendia a mão para a noiva, botava a mão dela na mão do noivo, pronto, estava selado o casamento. E o noivo a levava para o chupá, o lugar que ele preparou. E então ele ia apresentar a noiva para os convidados e ia ver as bodas. Aí ia ter a festa. E ele queria ser elogiado, honrado, louvado pela beleza da noiva dele. Ele queria que todos elogiassem a beleza da noiva. Mas, quando ele foi buscar a noiva, ele não entrou mais na casa dela, porque esse era o rito de Israel. Quando Jesus Cristo diz em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e quando eu tiver preparado,
voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Todo mundo que estava ouvindo entendeu que Jesus estava falando de casamento. Jesus Cristo vem à casa da noiva, e a casa da noiva é o planeta Terra. E ele entra aqui para pagar o preço e assinar um documento com a noiva. Esta noiva está espalhada pela casa dela, e a casa da noiva é a terra. Lá no Salmo 115, versículo 16, repito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, se há vida em outro planeta, eu não sei, mas homem só tem na terra. Ser humano só tem na terra, porque isso eu tenho certeza que está escrito na Bíblia. Essa noiva está espalhada. Por isso, Jesus Cristo diz: ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, todos têm que ouvir. E aqueles que são apontados, vocês são presbiterianos, né? Os escolhidos, virão, porque são esses que são os apontados. A Bíblia diz que Deus os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não vou discutir, mas toda escolha tem rejeição. Então, é assim que a Bíblia diz, é assim que nós vemos, não sei porquê, não é da minha conta, mas é assim. De todas as nações, nós devemos anunciar este evangelho, porque o evangelho, a palavra de Deus, é como uma isca. Ora, tem peixe que só vem se você botar um pedacinho de camarão. Outro peixe só morde a isca se você botar sardinha. Mas tem peixe que só vem com minhoca. A palavra de Deus é uma isca certa para aqueles que são chamados. Quando você fala a palavra, aqueles que têm que aceitar, eles vão vir. Lembra de Paulo no Areópago? Paulo falou, e você pensa o que é um sermão de Paulo? A Bíblia diz que uns disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião, outros foram saindo, mas teve aqueles que se agregaram a Paulo. Por quê? Eram aqueles. Jesus manda anunciar o seu evangelho em todas as nações, para que esta noiva venha de todas as nações, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo nos comprou de todos os povos, raças, tribos e nações. Então, essa igreja que vai para a glória, essa noiva de Jesus Cristo, tem que ser uma coisa muito linda. Tem que ser algo tremendo. Você pensa o que é vir sudanês, português, francês, alemão, inglês, grego, russo, de tudo quanto é língua, até carioca. Todo mundo chegar lá na hora adorando a Deus na sua própria língua. A Bíblia vai mostrar para nós, em Apocalipse 19, que isso vai acontecer. Então, quando Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, ele não vai mais pisar na terra. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, que ele não pisa na terra, porque ele já pisou a primeira vez. O noivo, quando vem buscar a noiva, ele não entra na casa da noiva. Por isso, Jesus Cristo não vai pisar na terra. Ele vem e nos chama dos ares. Deixa eu ver onde está escrito, 2 Tessalonicenses. No capítulo 4, espera lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 5 diz assim: ora,
Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você fica vendo que existe uma comunidade na terra que vai ser sugada quando tocar a trombeta específica. E nós vamos encontrar o noivo, que é Jesus Cristo, que já foi preparar o lugar nos ares. E de lá, todos juntos, nós iremos direto para o trono de Deus, é como está escrito em Apocalipse 12. Por que estamos falando isso? Porque isso é real. É palavra de Deus. Está escrito. Jesus Cristo veio e ele pagou o preço. Ele assinou o documento lá na cruz. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E triunfou ali na cruz. E agora, todas as vezes que nós nos rendemos e dizemos: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste na cruz, pagaste o meu preço, tu me compraste. Levaste a minha maldição sobre ti, levaste a minha morte para me fazeres filhos de Deus. Eu me arrependo. Eu quero vida nova. Eu quero vida em ti. Eu quero te pertencer, Senhor. Você diz isso? Com essas palavras você está assinando a sua parte lá no documento de compromisso de casamento no Ketubá. Porque ele já escreveu. Quando você... Porque a Bíblia diz que com teu coração creres e com a tua boca confessares, Jesus será salvo. Então é preciso que você confesse. E quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nem se preocupe. Ele vai nos levar direto para o Pai, porque é o Pai que vai selar o casamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma coisa tão impressionante. Quando João foi elevado às alturas, ele escreveu as cartas, né, que Jesus Cristo mandou em Apocalipse, e quando chegou uma hora, ele diz assim, olha, no capítulo 4, ele diz: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que falava comigo, me chamando e dizendo: vem para aqui, sobe, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. É o único repórter, viu, que saiu da terra para fazer uma reportagem, para mandar para nós. E quando ele é sugado da terra, ele se encontra na sala do trono. E ele começou a escrever. E a atenção dele se prende na sala do trono. No capítulo 5, a atenção de João vai para um livrinho, escrito por dentro e por fora, que estava nas mãos de Deus Todo-Poderoso. No capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir os selos. E João vai descrevendo o que acontece em cada selo aberto. No 7º selo, vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, as 7 taças. A coisa vai continuando mais. Ninguém fala da noiva. Ninguém fala da igreja. E eu tenho certeza que João não aguentava mais esperar. Porque as coisas estavam se passando. Passa o capítulo 18 de um livro que só tem 22 capítulos. E cadê a noiva? E cadê as bodas? Ninguém fala nada. Ninguém mostra nada. No capítulo 19, João tomou um choque tão grande que ele pagou um mico. Vocês vão ver
que João perdeu o jeitão dele? Porque no capítulo 19 vai ser a apresentação dessa noiva. E só porque é a apresentação desta comunidade santa, comprada pelo sangue de Jesus, essa igreja da qual fazemos parte, esse capítulo é muito chique. Esse assunto noiva de Jesus Cristo, esse assunto casamento do Cordeiro, bodas do Cordeiro, é enunciado de forma tão vibrante que é precedido de 4 aleluias. Pense bem para mencionar as bodas, a nossa chegada. 4 aleluias, coisas que você não vê em Apocalipse. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando a Bíblia diz muitas águas, são muitas nações, muitos povos. E você vai ver isso agora. Cada um chegando com o seu dialeto, com a sua língua, com o seu idioma, e gritando, e louvando, e adorando, e dizendo. E João diz que eram muitas águas. Era aquele enxame de vozes, e de sons, e de línguas, e de idiomas. João não entendia nada, porque quando fala de muitas águas, você não entende mais nada. O primeiro aleluia está no capítulo 19, versículo 1, quando diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo aleluia. Segundo aleluia, vem no versículo 3, quando diz, outra vez disseram aleluia. Depois vem o terceiro aleluia, precedido de um amém. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Agora vem um quarto aleluia. Se você quiser ouvir sua voz, pode procurar, que está aqui. Olha o que João diz no versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha o que é isso em todos os idiomas da terra. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha a igreja chegando aqui, fazendo barulho. Essa comunidade santa dos remidos pelo sangue de Jesus. E João diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olhe, eu disse para vocês que a coisa que é tão séria, é tão vibrante, é tão tremenda, que o próprio João perdeu o senso, coitado. Ele pagou o mico. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele diz, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Onde já se viu adorar anjo? Pois João fez. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você viu? Tudo que aconteceu só porque subiu a noiva.
só porque foi introduzido o assunto noiva. Então, meus irmãos, esta noiva que vai ser tirada de todas as nações debaixo dos céus. Você vê Jesus anunciar isso, principalmente quando ele fala no seu sermão profético de Mateus 24. Ele diz: e este evangelho será pregado a todos para testemunho. E então virá o fim. Porque este evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado a todos, porque de todas as nações virão filhos de Deus, que vão ouvir a palavra. E essa palavra vai varar pelas suas comportas auditivas até o seu coração e vai ressuscitá-lo para a glória de Deus. Para que ele suba, todos nós juntos, para chegar lá gritando: como reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Este vai ser o grito, dito em todos os idiomas da terra. Nós precisamos ver, então, a urgência que nós temos de ir e de anunciar que o preço já está pago, o documento está assinado, e o noivo foi preparar o lugar. Mas é preciso que todos os chamados tenham ouvido, para que nós possamos ir com ele, para que nós possamos subir, porque esta é a vontade de Deus nosso Pai. Quando nós lemos todas essas coisas, ficamos pensando como a igreja de Jesus Cristo está sendo apedrejada. Nós vemos um estado que é levantado no norte do Iraque, onde era a Síria, hoje é Mossul, com o único objetivo de matar cristãos. Não é para matar hindus. Eu não quero que os hindus sejam mortos, não é isso. Não é para matar feiticeiros, é para matar só cristãos. Só. E nesse país, onde é levantado esse estado, tipo um califado, para matar cristãos, você pode ter certeza que Deus começou a história do homem ali, no Iraque. Deus que criou todo o universo, no meio do universo botou um planetinha. Criou tudo dentro desse planeta e um dia, com tantas nações, tantos países, Deus foi lá na terra do Iraque. Plantou um jardim, fez o homem daquela terra. Daquela terra onde houve o pecado, mas houve a promessa do Messias. Naquela terra onde houve o primeiro homicídio, na realidade um fratricídio. Deus tirou Noé, Deus tirou Abraão, e da linhagem de Abraão, semita dali, vem Jesus Cristo. O homem prometido a Eva ali, aquela terra ouviu Deus prometer, ele vem da linhagem de um iraquiano. Então nós vemos que as coisas estão se fechando. A Bíblia diz que Deus tem um número de mártires para se completar, para que possa acontecer alguma coisa nova. No capítulo 6 de Apocalipse, no 5º selo, está escrito assim: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então
A cada um deles foi dada uma vestidura branca. E foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos, que haviam de ser mortos, do modo como eles também foram. Então, Deus tem um número de mártires para se completar. Mas nós vemos que este número se apressa para ser completo, porque todos os dias tem martírio. Todos os dias matam-se cristãos. E não é só no Iraque, na Tunísia, no Marrocos, no Egito, no Paquistão, na Índia, em todo lugar. Só que você não vai esperar que saia nos jornais. Isso daí não é interessante. A guerra da Síria ninguém anuncia mais, nem da Líbia, parece até que está em paz, não está. O mundo está fervendo. Então, nós, os remidos do sangue de Jesus, como aquela cananeia, estamos gritando para esse Senhor, filho de Davi, para ter compaixão dessa igreja que está aqui e que está espalhada no mundo, dessas denominações todas, para que nós possamos olhar além, e olhar para os campos, e olhar para as nações, e saber que agora o trabalho depende do que nós vamos fazer. Tudo está pronto. Nós só precisamos ter coragem para anunciar o que já está pronto. Não existe preço mais para pagar. A Bíblia diz que o que Jesus tinha que fazer, já fez. Lá na cruz ele nos constituiu. Quando você vê a palavra de Deus, os verbos todos estão no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito indica uma ação completa no passado. Não há como desfazer. A Bíblia diz que ele nos amou. E com seu sangue ele nos lavou. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está tudo pronto. Nós só precisamos anunciar. Como igreja, precisamos anunciar a boa nova. Não é anunciar o pecado, anunciar a condenação, anunciar que Deus castiga, não. Anunciar que Deus tem prazer em perdoar. E o prazer de Deus é tão grande em perdoar, que para ter esse prazer, para nos perdoar, Ele entregou seu único filho na cruz para nos perdoar. Isso é boa nova. Isso é notícia boa para anunciar. É tão lindo. Lá em Lucas 15, quando Jesus Cristo fala daquela dracma, aquela dracma que a mulher perdeu e tornou a encontrar, porque o capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Então, quando ele fala, eu estou olhando, da dracma, ele diz no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu acho esse versículo, de uma grandiosidade, porque Jesus fala coisas assim, que eu já estou com essa idade, também não é tanto assim. E eu fico assim parado, eu digo, o Senhor está exagerando. Tem horas que Ele exagera, não é? Ele diz que há júbilo no céu diante dos anjos. Você sabe o que é jubilar? É gritar de arrebentar os tímpanos, é pular. A Bíblia diz que há festa
Mas a festa é diante dos anjos. Então não são os anjos que fazem a festa. Quem é? É o próprio Pai. Você pensa, por um pecador que se arrepende. Um pecador se arrepende na terra e Deus faz festa no céu. Gente, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Isso acontece, meu irmão, todas as vezes que você muda de vida. Todas as vezes que você despreza o mal que estava fazendo. Todas as vezes que você rebate contra os seus maus pensamentos. Todas as vezes que você diz não a você mesmo. Todas as vezes que você nega os seus maus desejos. Isso significa se arrepender. Isso significa deixar Deus fazer festa no céu. Jesus Cristo diz: eu vos afirmo, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O nosso papel é apenas anunciar que Deus quer perdoar, que Deus deseja ser o nosso Pai, que Deus nos deseja como filhos. Jesus Cristo diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quando nós olhamos a nossa situação, a grandiosidade do que é a igreja de Jesus Cristo, nós vamos nos olhar melhor. E vamos olhar para o pecado com superioridade. Não é? Com superioridade. Às vezes nos curvamos ao pecado. Nos curvamos à maledicência, à mentira, à fofoca, à preguiça, às tendências, às inclinações. Nos curvamos e caímos como se fôssemos jaca mole, madura. Quando Jesus Cristo nos constituiu reino, o que é que um rei faz? Reinar soberanamente. Não é? Mas nós não reinamos soberanamente sobre os outros. Nós reinamos soberanamente sobre o pecado. E o pecado não está do lado de fora, está do lado de dentro. É dizer não às nossas tendências, à nossa língua rápida, ao nosso dedo que aponta. Dizer não, não, eu disse não. Está na hora de ver aquele filmezinho imoral. Não, não. Por quê? Não. Eu é que mando, viu o meu desejo. Sou eu que mando em você. Você sai, desce, vai ocupar o seu lugar. Porque esse pessoal, quando fala de reinar, pensa assim: Deus me botou por cabeça e não foi por cauda. Eu ouço isso, me dá tanta tristeza. Eu só ouço o povo ser cabeça e não ser cauda. É um animal que só tem cabeça. Né? É um animal que só tem cabeça, não tem cauda. Você é cabeça quando você vira ali para os seus maus desejos e diz não. Apontar o dedo para os outros é muito fácil. Diga não para você mesmo. Ih, Jesus Cristo disse que quer ser meu discípulo. Nega-te a ti mesmo. Aprende a morder a língua. Ainda agora eu estava lendo um salmo ali, Salmo 39. Eu digo, eu leio, e cada vez que eu leio, eu tomo um supapo. Cada vez que eu leio, eu tomo um puxão de orelha. Não tem jeito com a Bíblia. Reino. Ele lá na cruz foi lá para que você reine sobre você. E ele lhe constituiu sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Ministrar
ao seu Deus e o Pai? Quanto você tem ministrado? Quanto tempo você leva ministrando para seu Deus e Pai? Como sacerdote santo e como sacerdócio real. Sacerdócio real pelo teu testemunho de vida, sacerdócio santo pelo seu encontro com o Pai, no cantinho do seu quarto. É só isso. E é isso que nós temos que ensinar. E é isso que nós temos que passar. E é isso que nós temos que levar para os confins da terra dos índios, para os ribeirinhos, para o sertão, para a Ásia, para a África. É que Deus, em Cristo, é nosso Pai. E com isso, à medida que você anuncia a população de Deus na terra, a população dos remidos pelo sangue de Jesus vai crescendo, até que isso se complete e nós possamos subir. Aquela mulher cananeia era apenas um vislumbre do que ia acontecer. Quando aquela mulher chegou, Jesus Cristo viu a comunidade gentílica que viria a ele por fé. Mulher, grande é a tua fé. Vinha a Jesus Cristo por fé, dizendo a ele: tu és o meu Senhor, tu és rei, tu és o filho de Davi, tu és compassivo, tu és digno de adoração, tua palavra é puro poder, tu dizes uma coisa aqui e ela acontece. Essa era aquela mulher, essa é a igreja. Que nós possamos, meus irmãos, continuar vibrantes, continuar trabalhando, levando esse testemunho, anunciando esse grande milagre com toda a alegria e sabendo que todas as vezes que anunciamos e que fazemos essa obra, seja de joelhos na igreja, seja no nosso quarto, seja indo pessoalmente, seja dando um pouco do nosso dinheiro, nós estamos cooperando para que aconteça o mais rápido possível este momento em que todos subiremos para a glória do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.